Ora, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar então com as nossas atividades do módulo 4. Ora, a atividade seguinte é a atividade de sniffing. Evidentemente, todas estas atividades podem ser feitas em simultâneo, não tem que forçosamente haver uma sequência, exceto a parte do enumeration que convém ficar para a parte final, mas relativamente ao scanning e sniffing podem ser feitos em simultâneo ou em ordem inversa. Ok? Pronto, relativamente então ao sniffing, as tarefas que vamos executar, ou as subtarefas, será a recolha de informação. Ora, esta recolha é extremamente útil para percebermos que tipo de comunicações existem dentro da instituição, quem é que faz essas respectivas comunicações e tentar perceber o tipo de protocolos que são utilizados durante essas respectivas comunicações. É relevante perceber se há ou não necessidade de algum tipo de ajustes de filtragens por parte de firewalls ou proxies que evitem a comunicação ou evitem a exposição de algum tipo de informação que seja relevante. Após fazer esta captura, é então extremamente importante fazer a análise dessa mesma informação e aqui os tópicos principais é tentar pesquisar se são ou não utilizados protocolos inseguros. E isto porquê? Porque se forem utilizados protocolos inseguros é possível capturar a informação e rapidamente obter e eventualmente manipular esses mesmos dados que circularam nas comunicações e assim sendo, se detectarmos a utilização de protocolos inseguros, deve ser colocado imediatamente no relatório que devem ser alterados, ou seja, devem ser evitados a utilização desses protocolos inseguros, exceto se for apenas utilizados protocolos inseguros para redirecionamento para o respectivo protocolo seguro, como por exemplo utilizar as configurações dos protocolos HTTP para fazer o redirecionamento automático para HTTPS e assim sucessivamente. Relativamente ao DNS, é também um conjunto de informação que é extremamente útil de ser capturado para saber que tipo de servidores DNS estão a ser usados e que tipo de traduções estão a ser feitas, para eventualmente, com base nesta informação, perceber se alguém está ou não a tentar evitar a utilização dos nossos DNS ou se eventualmente estão a ser criados DNS adicionais dentro da rede e muitas vezes com o objetivo de criar DNS, ou seja, resoluções DNS falsos, muitas vezes utilizados no conceito do phishing ou no conceito de engenharia social. Por isso, também é sempre útil de ser analisado. Por fim, analisar todas as informações dos cabeçalhos protocolares e da informação que circula dentro dos respectivos protocolos para muitas vezes conseguir identificar qual é o tipo de protocolo, qual é o software que está a ser usado em sua respectiva versão e muitas vezes em casos específicos conseguir identificar o serviço que está associado à respectiva comunicação e assim, desta forma, também fazer um pouco do nosso trabalho de enumeração. Ora, vamos então partir para o primeiro tópico, a obtenção de informação. Ora, para a obtenção de informação necessitamos obrigatoriamente de colocar a nossa placa em modo permíscuo e para essa situação utilizamos então sniffers, ou seja, basicamente softwares que nos permitem fazer captura de tráfego de rede, permitindo assim obter toda essa informação. Ora, na realidade existem dois tipos de sniffers, ou seja, os sniffers de linha de comando e os sniffers gráficos.
Pessoalmente prefiro utilizar sniffers de linha de comando pela simples razão de que consomem muito menos recursos e têm a capacidade de, na maior parte deles, de aplicar filtros no processo de captura e não apenas no processo de visualização. Por exemplo, o Wireshark é um sniffer que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. É um sniffer muito útil e muito utilizado a nível académico, mas a nível de análise de rede eu pessoalmente não gosto, por requerer muito processo de filtragem e de análise manual. Ora, assim sendo, para fazer as capturas, normalmente uso o comando tcpdump. Ora, o comando tcpdump é um comando que é um sniffer de linha de comando que permite colocar a capturar numa determinada interface e ter desde logo a capacidade de injetar para um determinado ficheiro. Ficheiro este que depois pode ser lido a partir de softwares de análise de rede, por exemplo, até pode a posteriori ser lido pelo Wireshark. Ora, o tcpdump é então um sniffer extremamente útil, ok? Permite então fazer esta captura, permite então depois também ainda, por exemplo, com a opção "-c", fazer a separação do tamanho dos ficheiros, permitindo fazer capturas consecutivas, por exemplo, com este comando aqui que temos o exemplo, fazendo uma captura e fazendo a separação dos ficheiros de 100 em 100 megas, ok? Permitindo assim que possamos ter ficheiros mais pequenos para poder carregar. Há que ter em consideração que o ideal, quando estamos a fazer uma análise de uma instituição, convém capturar blocos de tráfego em períodos do dia e períodos da semana diferente, para tentarmos ter uma visão mais completa do tipo de comunicações que existem dentro da instituição. Por exemplo, fazer uma captura sensivelmente de 1 hora durante a parte da manhã, no outro dia durante a parte da tarde, no outro dia à noite ou de manhã, ou durante a altura de entrada de serviço, durante o fim de semana. Também é sempre útil fazer algumas capturas. E a ideia é construir estes padrões, estes blocos de comunicação, para irmos tendo uma noção de qual é a comunicação normal, que tipo de comunicações padrão existem dentro da instituição, para depois podermos eventualmente identificar situações anómalas que podem ocorrer. E acreditem, durante o fim de semana e fora dos horários de serviço acontecem sempre coisas estranhas e é útil nós termos essa noção. Capturar tudo para dentro de um único ficheiro pode ser problemático, porque depois ficamos com um ficheiro muito grande e fica complicado fazer o carregamento. No entanto, se fizermos a captura para um único ficheiro, também a posteriori podemos fazer o split desse mesmo ficheiro. Para além da capacidade de linha de comando do tcpdump, de poder estar a consumir consecutivamente, sem praticamente consumir grandes recursos, temos a possibilidade de aplicar filtros, ok? Onde podemos desde logo filtrar por host, por protocolo, por porta, e podemos, por exemplo, dizer só queremos apanhar a comunicação de uma determinada e para uma determinada máquina, ou para um determinado porto, etc, 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 permitindo assim aplicar um conjunto de filtros que são imediatamente aplicados na altura da captura e não apenas na altura da visualização, como acontece tipicamente com o Wireshark, em que vai capturando muita informação, vai armazenando em memória e depois, quando nós aplicamos filtros, é que ele faz essa respectiva filtragem. Evidentemente, esta captura em tempo real de comandos gráficos pode trazer um grande problema de falta de recursos na máquina física quando tivermos a fazer a respectiva captura. Ora, de uma forma geral, costumamos também utilizar
algumas opções durante o processo de captura. São elas, por exemplo, o menos S0, o menos U. Basicamente o menos S0 dizia para capturar todo o tamanho do pacote, o menos U para capturar também as comunicações UDPs. No entanto, mais uma vez, devem sempre, no caso de necessidade, fazer uma análise, ou seja, ir às opções e ir percebendo o que é que vocês podem ou não incrementar a nível de opções que existe dentro do TCP/dump para eventualmente fazer capturas de forma específica, ok? Existe um conjunto de filtros, mais uma vez, se forem à documentação do TCP/dump, depois podem ver toda essa documentação em particular. Ok, colocando então este sniffer a correr, o que acontece é que ele vai colocar as capturas em atividade. Se formos vendo o fecheiro, ele vai recebendo então aqui o nosso tráfego, ou seja, neste caso já vamos aqui com 472 e assim sucessivamente, ou seja, vai aumentando as capturas. Neste momento não estou a gerar grande comunicação, é normal que ele não capture muita dessa informação, mas por exemplo, vou só aceder aqui, por exemplo, à página do nosso alvo, para vocês verem aqui imediatamente. Ele aumentou o número de pacotes que capturou. Por exemplo, uma coisa simples, tentar fazer aqui nesta pasta onde temos o PHP MyAdmin, onde existe aqui uma área de autenticação. Vou pôr aqui uma autenticação que vai falhar. Evidentemente, como está a passar em modo inseguro, vamos ver que depois, a posteriori, vai ser possível capturar toda esta informação e, como vocês podem ver, à medida que este processo vai sendo realizado, cada vez mais informação vai ser realizada. Por exemplo, podemos também vir aqui a um domínio, por exemplo, vulnweb.com, é um domínio público disponibilizado por uma empresa, a Kinetics, que tem aqui um conjunto de domínios que podem ser, um conjunto de plataformas que podem ser utilizadas para testes. E mais uma vez, ou seja, estando a aceder a toda esta informação, o que vai acontecer é que nós vamos cada vez mais conseguir capturar mais e mais tráfego. Okay? Neste caso, temos a capturar e armazenar pura e simplesmente para um ficheiro, okay? Que depois, evidentemente, a posteriori iremos testar. Ora, num caso típico, é assim que funciona a nível de pentesting, ok? Nós ou colocarmos uma captura de tráfego durante X tempo e depois analisá-lo a posteriori. É muito raro fazer uma captura e análise em tempo real, pelo simples facto de que uma análise demora bastante tempo. E uma captura e análise em tempo real vai trazer muita informação e é muito difícil fazer essa análise e captura em simultâneo. Apesar de ser possível, não é nada recomendado, ok? Porque a nível de análise vamos precisar de fazer muito tipo de análise. Ok, posto isto, vou apenas fazer aqui uma paragem a nível de captura para terminar a captura do TCP/dump, é só fazer Ctrl+C. Ok, temos então o nosso ficheirozinho capturado. Ok, temos aqui o nosso cap.pcap e podemos então avançar para o passo seguinte, que é fazer a análise. A análise, evidentemente, pode ser feita com o Wireshark, ok, não tem problema nenhum. Podem usar o Wireshark para fazer esse tipo de análises, se gostarem. Ou seja, não há cá, tal como tenho dito frequentemente, a melhor ferramenta é aquela com a qual vocês sabem trabalhar, por isso a melhor ferramenta
é aquela que vocês escolhem. Pronto, neste caso já não vamos pôr a capturar diretamente de uma interface, vamos fazer então um open e vamos abrir então o nosso ficheirozinho cap.pcap, vamos abrir e temos então aqui todo o conjunto de comunicações. Como vocês podem ver, muitas comunicações existem. Claro que analisar individualmente todos estes pacotes é complexo. Muitas vezes o que temos que fazer é fazer a associação das streams para ter a noção de todas as comunicações ponto a ponto, ok, que existiram. No entanto, podem vir sempre aqui à parte das estatísticas e de uma forma rápida virem aqui à parte do Conversations, onde rapidamente conseguem ver a nível de MAC address das suas comunicações, a nível de IPs, quem comunicou com quem, quantidade de pacotes que passaram e ainda a parte de comunicações com base nos portos, ok? Quais foram os portos que comunicaram e quais foram as máquinas que entraram na sua respectiva comunicação. No entanto, tal como vos disse, é uma ferramenta que eu não gosto muito de usar. Gosto muito mais de usar uma ferramenta chamada Network Miner. A Network Miner é uma ferramenta que podem instalar vindo, ou seja, que foi desenvolvida principalmente para Windows. No entanto, pode ser instalado e corrido no Linux com a funcionalidade do Mono. Para fazer a sua instalação, podem vir aqui ao link da empresa que faz o seu desenvolvimento. Podem procurar no Google Network Miner Kali Linux. Vão deixar aqui o link Auto Install Network Miner on Linux. Atualmente ele encontra-se na versão 3.0. Ele tem aqui os passos da sua instalação para ir ele tem aqui os vários passinhos. No entanto, a nova versão, que é a 3.0, podem vir diretamente ao link onde ele disponibiliza a instalação da nova versão. Cá está. Como é que fazem o static download e instalação do 3.0, se assim o pretenderem. Caso contrário, são 3 os passos de instalação: instalar o suporte para Mono, instalando o MonoDevil e o libgtk20 command, depois fazer o download e extração do respectivo software e, por fim, correr o respectivo software. Ora, para correr o respectivo software, eu vou dar aqui uma exemplificação muito rápida. Ora, sudo mono e a diretoria onde se localiza o respectivo software. Ele vai fazer o lançamento do respectivo software. Ok, então, como vocês puderam ver, ele fez o lançamento do respectivo software. O software está separado, tem um conjunto de separadores, ok, onde permite rapidamente capturar e fazer a análise da respectiva informação. Ora, com base nisto, podemos então, de uma forma muito rápida, carregar o nosso ficheiro. Temos várias opções. Neste caso, vamos apenas explorar as análises via ficheiro. No entanto, ele pode receber os ficheiros, as capturas via IP, ok? Sendo possível fazer a captura e análise em tempo real. Mais uma vez, não recomendo pela necessidade de recursos a nível de máquina, ok? No entanto, se assim o pretenderem, podem fazer e podem seguir os passos que existem no painel web de instalação, onde ensina também a fazer a parte da captura em tempo real. Ok, neste caso então vamos fazer a captura do nosso ficheirozinho, capturar aqui o nosso ficheiro cap.pcap. Rapidamente o que é que nós obtivemos? Obtivemos então que os nossos campos começam imediatamente a ser preenchidos com a informação. Ora, que nos permite de uma forma muito mais simples, não tão detalhadamente ver pacote a pacote, mas permite-nos de uma forma muito mais geral analisar todas as máquinas que tiveram em comunicação. Neste caso específico, o primeiro separador dá-nos informação sobre as máquinas, e sobre cada uma das máquinas vai tentar buscar toda a informação que foi possível, tentar buscar o MAC address, tentar buscar as comunicações que houve, se existirem portos abertos. Por exemplo, aqui nesta máquina foi detectado que esta máquina 34
é uma máquina pública, de alguma forma foi feita uma comunicação para aquela máquina e aquela máquina foi feita uma comunicação com o porto 443. Imediatamente descobre-se que a porta 443 naquela máquina está ativa. Conseguimos ver quantas comunicações existiram, quem é que fez para quem e com que finalidade. Podemos detalhar imediatamente e ver quem foram as máquinas. Neste caso, como podemos ver aqui, foi a máquina 125 que fez uma comunicação com aquela respectiva, com esta respectiva máquina, ok? À medida que vai sendo captura de tráfego, vai sendo também sempre possível tentar obter alguns detalhes sobre a respectiva máquina, vendo não só os URLs que foram utilizados, mas em casos específicos tentando muitas vezes descobrir qual é o sistema operativo utilizado. Neste caso ainda não foi possível, também capturamos durante pouco tempo, mas imediatamente avaliando quais são as portas que foram utilizadas, quais foram as comunicações que foram feitas, etc, 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 e recolhendo toda essa informação de forma automática, o que nos facilita em muito a análise do nosso sistema. Por exemplo, aqui foi detectada que a máquina 125 é um sistema Linux, ok? Ou seja, toda esta informação vai sendo recolhida e obtida por forma a que nos possa ser apresentada e possa mais facilmente ser avaliada relativamente ao número de máquinas e a informação geral dessas respectivas máquinas. Relativamente aos ficheiros, tudo o que passa em Clear Text, imediatamente este software agrega, sendo que se for pedido uma página insegura, ele armazena em ficheiros index.html para que depois nós possamos explorar, ok? Guarda também os ficheiros XSS, ou seja, tudo o que passa em Clear Text, eventualmente imagens, XATA, PNG, etc, etc, etc. Em muitos casos vamos conseguir obter aqui também ficheiros do tipo CER, do tipo certificados, que de uma forma geral são nada mais nada menos do que os certificados públicos utilizados nas comunicações seguras. Esses aí não têm qualquer tipo de problema, ok? Mas neste caso, se tivéssemos a recolher todo este tráfego dentro de uma instituição, o que teríamos que dizer e colocar imediatamente no relatório era que estão a ser detectados vários protocolos inseguros. Neste caso específico foi apenas o protocolo 80, ou seja, está a ser usado o protocolo HTTP, o que deve ser evitado, pois toda a comunicação que passa dentro deste protocolo é possível de ser capturada, ok? Ainda relativamente às imagens, este separador equivale ao files, mas apresenta as imagenzinhas, cá está, ou seja, algumas destas imagens não são nem mais nem menos do que os files que temos aqui, por exemplo, este PNG, este GIF, etc, etc, etc. O separador message é utilizado principalmente para recolha de mensagens de correio eletrónico. Se passar, mais uma vez, se estivermos a fazer capturas e tiver a ser usado o protocolo inseguro, ou seja, o SMTP, o POP3 ou o IMAP, imediatamente é possível fazer a captura desta informação e apresentar os e-mails, os attachments, etc, 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 que foram transacionados durante o período da respectiva captura. Temos também a parte das credenciais. Como vocês podem ver, fizemos aqui a credenciação, ou seja, tentámos fazer aqui vários acessos e reparem, fizemos aqui um acesso com o utilizador teste com a palavra passe teste, fizemos aqui um segundo login com o utilizador teste com a palavra passe teste também, ok? Ou seja, para além dos usernames e palavras-passos que eventualmente passarem a Clear Text, são também recolhidos eventualmente as cookies, onde nós podemos dizer que queremos ou não ver a parte das cookies, ok? E se queremos ou não mascarar as palavras-passos para não serem apresentadas e vermos só a informação relativamente ao username, ok? Pronto, toda esta informação, mais uma vez, é relevante de ser obtida. Evidentemente que tudo isto só está a ser obtido pelo simples facto de que estão a ser utilizados protocolos inseguros e imediatamente se pode apresentar como evidência, como vocês podem ver, rapidamente
pode ser colocado no relatório como evidência de que é possível capturar este tráfego. Relativamente ao separador das sessões, nós podemos ver todas as comunicações que existiram, de quem, para onde, origem, destino e os respectivos portos utilizados e protocolos, ok? O que é extremamente útil, mais uma vez, para termos uma noção rápida de quem comunicou com quem, com que portos e com que protocolos. Imediatamente é possível, na maior parte dos casos, identificar essa informação. Depois temos a parte de resolução de DNS. Neste separador é relevante termos em atenção vários tópicos. Vou pôr só aqui o meu software ligeiramente maior para conseguirmos ver mais informação. Ou seja, basicamente temos um tópico importante que é os servidores. Quais são os servidores que estão a ser utilizados para a resolução de nomes, e a ideia nesta fase é perceber se na nossa instituição toda a gente está a usar os mesmos servidores de DNS ou se estão a usar servidores de DNS diferentes. Ora, isto é extremamente relevante, pois permite-nos perceber se existem ou não alterações efetuadas às configurações de rede que eventualmente não sejam autorizadas ou que eventualmente tenham sido feitas à revelia das configurações efetuadas pelo administrador. O outro tópico extremamente relevante é perceber aqui no DNS Queries se existem nomes ou domínios que nos façam realçar ou que nos chamem a atenção. Tipo, nomes que sejam tipicamente não desenvolvidos por humanos ou que sejam construídos a nível de máquina, ou seja, um conjunto de números e letras sequenciais que não têm sentido a nível de resolução do nome, etc, etc, etc. Isto porquê? Porque em muitos casos, por exemplo, malwares utilizam esta geração automática de domínios ou de URLs para tentar ofuscar as suas localizações e as suas resoluções de nomes, e então ter esta análise pode ser pertinente para perceber se eventualmente existe algum tipo de software malicioso a circular na respectiva rede. Também perceber o tipo de extensões que estão a ser traduzidas, ok? Para perceber até que ponto se estão ou não a usar domínios que não sejam fidedignos, ok? E que eventualmente tenham que ser colocados algures numa blacklist ou que devam ser registados na nossa firewall proxy ou mesmo na resolução de DNS para evitar o acesso a esses locais inseguros ou considerados como maliciosos. Separador seguinte é o separador dos parâmetros, onde mais uma vez passa ou é recolhida toda a informação que passa nos cabeçalhos dos pacotes em comunicação, ok? E aqui pode ser extremamente útil nós, por exemplo, recolhermos user agents para percebermos que tipo de software está a ser utilizado pelo cliente. Por exemplo, podemos obter informação como o server, perceber softwares que estão a ser utilizados nos respectivos servidores, etc, etc, etc. Eventualmente perguntar por áreas de login, ver se existe ou não alguma informação, faça login. Por exemplo, temos aqui um URL que fez o login de teste, temos aqui, por exemplo, a informação do login de teste, ftest, ou seja, basicamente a nossa cookie de autenticação que foi utilizada, eventualmente pesquisar password, version, server, ou seja, são tudo um conjunto de palavras, por exemplo, não sei se encontramos aqui alguma, mas pronto, cá temos algumas passwords, mais uma vez toda aquela informação que obtivemos, por exemplo, as cookies, tokens, informação sobre server também pode ser pertinente, para além do server, onde iremos obter, como vocês podem ver aqui, montes de informação sobre serviços que consultamos, eventualmente token, ok, temos aqui alguns tokens, podem ser úteis porque muitos destes tokens, juntamente com as cookies, podem ser utilizados para autenticações e, mais uma vez, perceber
se estes cookies fazem ou não sentido, em que situação, ou se esta informação faz ou não sentido. Se não fizer sentido e se for problemática, deve ser então colocada no relatório como informação a ser corrigida. Um próximo tema que devemos ainda avaliar é que estas capturas são possíveis de ser feitas de uma forma mais ou menos específica quando utilizamos ambientes partilhados, ou seja, quando são utilizados hubs ou redes partilhadas, ou em muitos casos a parte mesmo de redes Wi-Fi. No entanto, quando usamos o formato de configuração circular ou de estrela, a captura de informação é muito mais complexa, pois os equipamentos previnem que a emissão dos pacotes vá alcançar todos os dispositivos de rede. Então, na segunda parte deste vídeo, iremos abordar as temáticas de como capturar tráfego estando em redes não partilhadas, ou seja, em redes que de alguma forma aplicam filtros de comunicação de pacotes para os seus respectivos destinos.